deixaram aqui o Cleiton falar e tal. Olá pessoal, boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa noite para quem vai ver alguma reprise ou para quem vai depois acompanhar no Facebook do sindicato, no Facebook da TV Comunitária ou no YouTube, né, tanto do sindicato quanto da TV Comunitária. Nós estamos começando mais uma edição do TV Sindisasc, o programa quinzenal que é transmitido ao vivo aqui dos estúdios da TV Comunitária, TV Cidade Livre do DF. Vocês devem estar observando, né, quem nos acompanha aí há algum tempo, que nós estamos hoje com um estúdio diferente, né, a TV está passando aqui por umas melhorias, e eu gostei aqui da preparação que fizeram no estúdio, porque nós temos aqui ao fundo o Paulo Freire, isso porque o tema do nosso programa de hoje é Educação e o 7 de setembro. E para falar desse tema tão importante, né, tanto a educação quanto o 7 de setembro que se avizinha, nós convidamos aqui uma companheira muito presente e muito conhecedora dos assuntos aí da educação, da luta, né, por melhorias na educação, que é justamente a companheira Camila Tenório. Camila, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço o convite de estar aqui, né? E esse convite dessa data que a gente vai discutir tanto a educação quanto o que significa esse 7 de setembro, enquanto uma independência que nunca houve, né? Nunca nós tivemos de fato uma independência. Na verdade, a nossa independência já foi um golpe, né? Não foi uma construção popular e tal. E aí, para piorar, o grito dos excluídos, ele surgiu exatamente no momento, há 27 anos atrás, que o Brasil também passava por uma crise social muito grande, mais de 32 milhões de pessoas numa situação de miséria e fome. Isso há alguns anos atrás, há 27 anos atrás. De novo, nós regredimos e estamos nesse cenário de fome, de miséria, de desesperança, né? E por isso esse grito dos excluídos, que se faz no dia 7 de setembro, há 27 anos, é importante. Muito bem. A Camila, vocês podem ver na camisa dela, a Camila é do Sinasef. O Sinasef é uma das entidades representativas aí do setor educacional. Nós temos sindicatos, né, de professores da rede pública do DF, que é o Simpro. Temos sindicato que representam professores da rede particular do DF, que é o Simproep. Temos sindicato que representa os professores da UNB, que é a DUMB. E temos também sindicato que representa trabalhadores da educação que não são professores, né, que é o caso do SAI. O Sintfub representa os trabalhadores da UNB que não são os professores. E o Sinasef representa professores e servidores dos Institutos Federais de Educação. Isso. E também do Colégio Dom Pedro II e dos colégios militares, os professores civis dos colégios militares. Isso inclui os colégios militares de Brasília? Sim. O Colégio Militar do Exército? Sim, e Polícia Militar? Eu não sei se a seção, porque não está junto. A nossa seção é a seção que eu estou na diretoria de dirigente na pasta de comunicação. Ela é uma seção que engloba 10 campos do Instituto Federal de Brasília. Por isso que é chamado Sinasef Brasília. Sinasef Brasília. Porque é o nome do Instituto Federal. Certo. Embora pegue 10 campos, pegue Planaltina, São Sebastião, Gama, né? Vários. E é um sindicato nacional. Mas é um sindicato nacional. Aí a gente tem o Sinasef Nacional, que é a ADN, que tem 27 diretores que representam várias seções do Brasil e eles são formados por várias chapas. É uma chapa proporcional. Proporcional. Muito bom. Isso é muito democrático em se tratando de uma entidade nacional, né? É bom que tenha essa representação. Desculpa dando palpite aqui na organização dos outros sindicatos, né? Mas é só para descontrair. Camila, o nosso tema Educação e 7 de setembro, então vamos começar aqui. Eu queria que você, né, discorresse um pouco da sua visão a respeito da situação de momento, né, da educação brasileira. E em seguida que você já emendasse falando especificamente das condições da sua categoria. Sim. Então, na verdade, a gente vinha, antes do golpe de 2016, até com uma certa esperança com a educação brasileira.
Por quê? A gente teria 75% da verba do pré-sal para a educação, né? O restante seria para a saúde. Então a gente vinha num sentido de esperança, né? Os institutos federais têm uma construção democrática, o diretor é votado, o reitor é votado, não existe indicação, né, de presidente. Eu já explico porque eu estou chegando nesse ponto, tá? E aí a gente veio nessa construção com os institutos federais e os colégios federais de uma maneira geral. Em avaliação PISA, nós sempre fomos muito bem, e aí até tinha uma proposta do Haddad mesmo, se ganhasse, de federalizar, porque o que acontece para o Instituto Federal ser assim tão especial? Ele tem essa proposta de uma cidadania crítica, ele tem essa proposta de instrumentalizar, de ter uma estrutura física boa, de pagar bem aos professores, de incentivar a pesquisa e ensino, e isso dentro do público, você incentivar a pesquisa e o ensino, já dá uma outra característica para essa escola. Você já forma alguém que vai transformar e que transforma a realidade. Então, estou falando como nós vínhamos até então, até o golpe de 2016. Desculpa só te interromper um segundinho. Você mencionou o PISA. Sim. Explica isso para o pessoal que está nos assistindo, porque pode ser que alguém não seja... Não é o ideal, mas é só para a gente... É uma avaliação internacional em geral. Se a gente contar com todo o restante da educação brasileira, a gente está bem lá embaixo, 100 e pouco. Quem está em primeiros lugares, Finlândia, né, esses países. Mas se contar com os institutos federais e não o restante da educação, era por isso que a gente estaria entre o Finlândia, lá pertinho, lá nos primeiros lugares. É uma avaliação que existe, né? E aí a gente vinha nesse crescente, vinha como modelo, inclusive, mas aí teve o golpe. Por exemplo, ano passado, ano retrasado, a gente viveu um corte que foi terrível, porque significou mandar embora terceirizado, né? Ter que limpar a quadra, por exemplo, com os alunos de 2019, eu precisei limpar, porque a gente ficou com um pouco terceirizado para limpeza. Então pensa uma estrutura que era um sonho para aluno, e a gente foi vendo essa degradação dessa estrutura que fazia parte desse projeto, esse projeto bonito para os alunos. E esses cortes, eles foram vindo num crescente, também pegou a PEC da morte, né? E num desmonte. Mas isso não é inocente, Cleiton, porque de olho nessa fatia que é a educação, a gente tem grandes corporações, inclusive internacionais, corporações de educação privadas. Do mesmo jeito que a gente tem para a saúde, que fica de olho no desmonte do SUS, a gente tem de olho na educação. Então, e eles começaram minando devagar um ideal de educação, entrando em algumas escolas de prefeituras com visão mais neoliberal, vendendo apostila para essas prefeituras. Então faz parte desse pacote que vai contrário ao que a gente acredita de educação, um sistema apostilado, um sistema para você não ensinar a pensar, para você não ensinar a transformar, não é inocente. E ao mesmo tempo que engloba que eles começaram pelas universidades privadas. Então também a gente tem algumas dessas instituições que antes, inclusive do golpe, já vinham, e inclusive com dinheiro de financiamento estudantil sobrevivendo, que é do governo, sobrevivendo. Como a gente tinha esse funil e chegava no ensino superior, a gente não abraçava todo mundo, esse financiamento estudantil ele foi válido. E o ProUni foi importante. Só que aconteceu, essas corporações privadas cresceram. E elas cresceram com olho nesse mercado que, na verdade, tinha um projeto junto. Os institutos federais que estavam aí, que já tinham uma estrutura pronta, né? Eles cresceram de olho nisso. Do mesmo jeito que as empresas também, as corporações também privadas de saúde estavam de olho no Brasil,
né? Porque o capitalismo ele é global, então essas empresas aqui elas já tinham chupado o máximo que elas poderiam, então vamos tentar ali, do mesmo jeito que a gente viu a Coca-Cola falando contra o nosso plano de alimentação. Saiu um artigo outro dia, porque o nosso plano de alimentação ele faz uma crítica, né, a ela não ser um alimento que a gente deva consumir porque só vai fazer mal, só tem açúcar, etc. Então, se a gente não proteger, se o Estado não fizer esse papel de proteger ao povo, em termos de alimentação, em termos de saúde, de educação, as empresas elas são como monstros, como hidras, né? E elas vão tentar entrar e tentar descontroladamente tirar ao máximo o sangue desse povo, o sangue e o suor já tira e vai tirar. Então a gente precisa lutar por uma educação que transforma, para proteger o nosso sistema único de saúde, que foi o que nos protegeu um pouco mais nessa pandemia, apesar do nosso presidente genocida fazer propina e negociata com o que deveria ser uma vacinação começando em dezembro de 2020, né? Apesar disso, né, o SUS nos protegeu um pouquinho. Então isso tudo, esse é o cenário que a gente se encontra agora, um cenário de desmonte, um cenário que essas empresas estão entrando à vontade e tentando desmontar o que a gente tinha de proteção social, porque uma educação de qualidade, ela é uma educação de proteção social, né? Sem dúvida, muito importante isso aí. Agora, e você falando dos interesses privados se envolvendo aí com a educação, é inevitável a gente tocar num ponto aqui, né, Camila? Esse programa, né, quem está vendo ao vivo, é dia 2 de setembro e, né, para quem está vendo alguma reprise aí, eu acompanhando depois no Facebook ou no YouTube, no dia 1º, né, foi apresentado o parecer, o substitutivo do relator da PEC 32, né, junto à Comissão Especial. E um ponto que foi bastante destacado foi exatamente o que você está falando, que vai se agravar, caso a PEC seja aprovada do jeito que ela está lá no substitutivo do Arthur, né? Arthur Maia, que é a possibilidade do Estado fazer contratos com entes privados para praticamente tudo, né? Tirando aqueles serviços que são das carreiras típicas de Estado, que são poucas, mas a área de assistência social pode ser toda ela privatizada e terceirizada, a educação pode ser, a saúde pode ser, a cultura pode ser. Então é uma amplitude assim de setores do serviço público que podem ser privatizados ou terceirizados se a PEC 32 for aprovada. E a PEC 32 ela é de iniciativa, né, do Jair Bolsonaro, em sintonia com o Centrão, né, personificado ali no Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e eles estão querendo impor mais esse retrocesso, né, acompanhando aí a sequência da reforma trabalhista do Temer, da reforma previdenciária do próprio Bolsonaro, né? Então, Camila, eu entrando no outro, porque nós temos aqui um binômio, né? Não um binômio, né? Uma referência a um serviço, a um direito, que é a educação, e uma referência a uma data histórica, o 7 de setembro, né? Que conexão que você vê nisso? Então, é importante a gente ir nesse momento para o 7 de setembro, enquanto excluídos, os movimentos sociais, os sindicatos, né, os representantes dos quase excluídos, e para falar contra essa PEC 32, para falar contra mais esse desmonte, porque não é o primeiro, a gente vem vivendo desde o golpe de 2016 desmonte atrás de desmonte. E o Bolsonaro, ele tem sido o pior de todos, e todo o governo dele, né? Isso que o ministro falou, que alguém com uma necessidade específica atrapalharia a aula, é um retrocesso imenso. Porque assim, eu estava na faculdade, a minha graduação foi de 92 a 95, e a gente já falava numa educação inclusiva, que educação não se faz sem inclusão, não se faz sem o diverso, e que tem que estar todo mundo lá. Lógico, não significa que uma criança cega, além da escola, não vai, de repente, para um provisão, aprender as coisas específicas que a necessidade dela vai exigir, né? Isso não significa, mas ela tem que estar ali incluída, ela tem que estar ali com todo mundo, e isso é uma riqueza muito grande.
Eu trabalhei em 2005 na Prefeitura de São José dos Campos, no ensino fundamental. E ali, né, as crianças, ainda em 2005 a gente não tinha inclusão e a gente recebeu, né, começou a receber a partir de 2005. Olha só, a gente ouvia falar disso e essa lei existia lá dos anos 90, a gente estava em 2005 e isso estava começando. Né? Olha como a gente vai devagar com as coisas no Brasil, né? E aí a gente recebeu um menino que só mexia aqui, com 15 anos no 6º ano, né? E aí até teve, assim, alguns professores ficaram muito assustados, eu achei ótimo, finalmente eu ia aplicar a educação que eu acreditava, né? E ele, assim, por exemplo, era muito lindo trabalhar com ele. Quando eu fui trabalhar ginástica, por exemplo, ensinar rolamento, com ele rodou no próprio eixo. E eu falei, vamos tentar rodar no próprio eixo sozinho e tentar ficar em pé assim, no próprio tronco. Imagina que ele entrou só fazendo esse movimento, né? Mas ele arremessou uma bolinha para fazer arremesso de peso. Ele fez com os alunos, dentro da minha área, eu sou de educação física, ele fez tudo dentro da possibilidade dele. Ele participou de todas as aulas, era uma gracinha. E aí quando ele conseguiu ficar assim, ó, levantou no próprio tronco, a sala inteira, alguns até choraram e bateram palmas. E aí depois, alguns anos depois, no HTC, a diretora falou, e se a gente pusesse o Léo em outras salas, porque essa sala está com um nível de maturidade muito acima e a gente precisa levar esse nível de maturidade para as outras salas. Ele fez essa sala desenvolver empatia, desenvolver solidariedade, trabalhar de um jeito que trouxe uma maturidade para essa turminha que ficou especial, ficou uma turminha especial. E quem fez essa turminha ser especial? Ele com as necessidades específicas. Então esse ministro, ele é só mais um incompetente de um retrocesso tamanho que a gente tem que aproveitar o 7 de setembro e também falar sobre isso. Contra a PEC 32 e contra todo esse governo, que é um retrocesso imenso. Eu também tenho uma experiência, eu sou professor de História, mas na época eu estava, enfim, começando a estudar, eu comecei o curso de Geografia, e eu tinha uma aluna, assim que eu comecei a trabalhar, minha primeira experiência foi numa escola supletiva, né, que se chamava. E eu tinha uma aluna que era cega, então eu ia explicando a matéria. Às vezes eu tinha que falar de mapa, tal, assim, era mais difícil, né, para ela, mas ela ficava me ouvindo e fazendo as anotações lá num aparelho, eu não sei o nome, desculpa a minha ignorância, ela ficava fazendo, escrevendo em braille, né, ela tinha... enfim, aí ela fazia as anotações dela. Quando ia ter prova, eu aplicava as provas, né, para toda a sala e lia as questões, né, e depois a correção dela ela ia transpor do que ela tinha anotado lá no braille para oralidade, né, então era como se eu fizesse com ela uma prova escrita e depois uma prova oral, né? E ela tirava excelentes notas. Sim. Né, no que se refere a esse critério, né, de resultado mediante nota, ela era a melhor aluna da sala. Então é uma vergonha para um país ter um ministro da Educação desse tipo, né? E já é o terceiro, cada um que entra é pior do que o outro, né? A gente pensa que não pode conseguir. Eu falei com a galera ambientalista, a gente convive muito, né, com aí nos movimentos, fora Salles, olha, eu vou falar fora Salles, mas sinceramente eu não estou nem um pouco motivado por esse negócio, porque vai tirar o Salles e vai botar um igual ou pior, né? Na educação é a mesma coisa. Na educação foi assim. Já é o terceiro. Pessoal, Camila, os professores, as professoras, os demais trabalhadores da educação, os alunos, as alunas, todo mundo tem que ir para o 7 de setembro? Todo mundo tem que ir. Os estudantes, então essa convocação é para todo mundo, né? Para todo mundo que quer voltar a sonhar, porque o nosso país está vivendo uma crise de desesperança. E um dos né, como diz o próprio Paulo Freire, a educação ela não muda o mundo, mas a educação ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E isso se faz nesse momento participando do que for possível. Lógico, com máscara, né? Aqui, porque a gente está distante, você está de máscara, eu já vacinada nas 2 doses, já tomei as 2 doses. A Camila já está imunizada, então a gente está aqui preservando uma distância segura. Distância,
Mas lá, todo mundo de máscara, né? E mantendo essas distâncias aqui e participar da medida do possível. Lógico, não vai ser esse ato longo que a gente costumava fazer de outros gritos dos excluídos, né? Porque exatamente por essa questão sanitária precisa ser um ato mais curto, mas precisa ir, precisa falar o quanto a gente está descontente. Aqui em Brasília vai ser na Torre da TV, né? Porque na esplanada vai ser de quem está nessa... Eu não sei como falar dessas pessoas que ainda acreditam em alguém que faz propina com vacina. Eu não sei como me referir a esse tipo de ser, mas eles vão estar lá na esplanada. Então a gente que é contra isso e contra tanta coisa e que ainda quer voltar a sonhar, a gente vai para a torre. Vamos estar lá, 7 de setembro, 9 da manhã, na Torre de TV. A gente teve uma reunião ontem com a SSP, Secretaria de Segurança Pública, e eles descreveram lá como é que vai estar a distribuição do espaço aqui nessa região central. Então, para nós, viu, não sei se vocês já te falaram isso, Camila, para nós que vamos para o ato na Torre, nós que temos compromisso com as liberdades democráticas, né, nós não queremos que o Poder Judiciário seja controlado pelo Presidente da República para proteger os filhos que são criminosos. Né? O objetivo do Bolsonaro, ao tentar o golpe, é isso, ele quer ter controle sobre o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, sobre a polícia, porque ele está incomodado que a educação que ele deu para os filhos foi uma péssima educação, se é que a gente pode chamar isso de educação, né? E é todo mundo aí metido com falcatrua, até o mais novo. Agora se descobriu, né, que uma dessas empresas aí enroladas na CPI da Covid, né, ajudou a financiar lá a empresa do garoto. Então, nós vamos, melhor ir pela parte norte da cidade, viu, gente? Estacionar ali ali tem o Brasília Shopping, né? Aí tem o Brasília Shopping, tem o Colégio Militar, tem um outro shopping que se chama ID, ali próximo da Quinta DP, ali é o melhor lugar para quem vai de carro estacionar, né? Para quem vai de ônibus, aí vai ter que ser uma caminhada da rodoviária até lá, porque as duas faixas, né, tanto a parte norte quanto a parte sul, elas vão estar bloqueadas para trânsito de veículo. Então, 9 da manhã, lá na Torre de TV. E Camila, que momento histórico que a gente vive, né? Eu escrevi no meu Facebook que eu achava que esse 7 de setembro pode ser o mais importante da história do Brasil desde o de 1822. É verdade. Não é? Faz sentido, sim. Não é? Em termos, até porque eu acho que faz muito tempo que a gente não vive uma situação tão tenebrosa na nossa história, em vários aspectos, que a gente não perde tanto, né? E que está num risco de se perder mais, se a gente não tomar cuidado, já que eles não querem a democracia. É porque também eles não sabem governar com a democracia. Né? Então a gente está num risco. Não sabem e não querem. E não querem. Teve o Senado, a Câmara do Centrão, a Câmara do Arthur Lira, aprovou a medida provisória 1045, né? Aí essa medida provisória 1045, ela criou uma modalidade de emprego, supostamente, né, para atrair jovens para o mercado de trabalho, e essa modalidade de emprego, a pessoa ia trabalhar sem direito a férias, sem direito a 13º. Olha que maravilha. Né? Que escravo. Né? Sem direito a férias, sem direito a 13º. Foi aprovado na Câmara. Aí foi para o Senado, pumba, o Senado derrotou a medida provisória 1045. Aí o Bolsonaro, o modelo de país que ele quer é que essa medida provisória 1045, o fim do 13º e o fim das férias, não fosse levado para o Congresso. Ele queria resolver isso no decreto. Ele, dá uma canetada, acabou o assunto, não tem mais férias no país, não tem mais 13º, eu baixei o decreto. É o sonho dele. E esses que estão aí, né, no 7 de setembro, usurpando a bandeira do Brasil, querem isso também. Será que querem isso, né? Deve ter... Não, até agora, eles já viram, outro dia, meu carro tem Fora Bolsonaro, é um adesivo do Sinasef que a gente fez, e tá escrito vacina para todos e Fora Bolsonaro. E aí um cara passou, Bolsonaro 2022, e eu, na cadeia,
né? Porque mas as pessoas em geral elas passam com muita raiva ainda, né? E então eles não perceberam, porque é na cadeia uma pessoa que roubou, uma pessoa que negou e ignorou e-mails que era para compra de vacina, uma coisa muito séria. Quando a gente está numa pandemia desse porte, a gente já perdeu companheiros aqui nessa luta, né, de vários com essa luta contra o Covid, né, e aí a gente tem um governo, e vale lembrar que na época que a gente teve H1N1, tava uma pandemia aí pelo mundo também, mas não chegou aqui porque a gente tinha ministro da saúde, a gente tinha preocupação, e aí assim que chegou todo mundo já foi vacinado, todo mundo, no momento que foi para fazer o isolamento, todo mundo fez. Eu lembro que eu lecionava nessa época e na escola da minha filha, na cidade, morreu uma menininha de 3 anos, irmã de H1N1, que o pai tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e chegou com a doença. Fechou tudo. A escola dela fechou e todas as escolas fecharam da cidade. Era Ouro Preto, na época eu trabalhava no então Cefet MG Ouro Preto, que depois virou IFMG Campus Ouro Preto. E aí todo mundo fechou. Não fechou só a escola dela, mas o Cefet fechou, todas as escolas fecharam, né? Porque é isso que a gente faz quando vai começar uma pandemia. E aí a pandemia não traz esse número de mortos que a gente tem agora. Aí né? foi possível controlar? Foi possível controlar. Mas existia, né, todo um cuidado de cima para baixo com a saúde preventiva, que é uma saúde que não visa lucro. Né? Sim. Nós estamos num tempo que se busca... igual o agronegócio, né? O agronegócio. Eu vi um card aí que eu achei fantástico. O famoso agronegócio, né? Que está lá na propaganda, Depop, é isso, não sei o que mais. O agronegócio está sendo um dos principais financiadores desse ato agora do 7 de setembro. Aqui mesmo em Brasília, dizem que os hotéis já estão com as vagas todas reservadas, então tem que ter dinheiro, né? Para vir para Brasília, ficar hospedado nos hotéis aqui, caravanas que vêm, não sei como, né? E teve até um prefeito aí de uma cidade do sul que foi preso porque ele estava andando com muito dinheiro aí, né? Que se acredita que seja para financiar essa manifestação da extrema direita, né? E o agronegócio, o que eu achei legal do CAD o agronegócio não produz alimento, não visa a produção de alimento. O agronegócio quer lucro. Quem produz alimento é pequeno produtor, né? Médio agricultor no máximo, esse sim, né? Que produz aí o arroz, o feijão, que produz as hortaliças, os legumes, né? As frutas. Os outros são geralmente monocultura, né? Que é um negócio, assim, que lembra a fase colonial do Brasil. E o que eles querem é exportar o máximo possível, né? Porque a visão liberal de economia é assim, o cara vai vender onde é mais lucrativo, né? E aí ele prefere vender em dólar, em euro, vender para o exterior, e aqui o mercado interno que se lasque, vai conviver com a inflação, né? A inflação mais cruel de todas é a inflação sobre alimentos, que pega muito a nossa categoria. Camila trabalha diretamente, né, com essa área da segurança alimentar, e nós sabemos o que é, né, o que é a fome, o que é a fome, o que é a insegurança alimentar em variados graus, né? E saiu nessa semana, foi noticiado no Correio, que a unidade da federação onde a miséria mais cresceu foi aqui, em Brasília, né? Foi no Distrito Federal, uma cidade que está aí consagrada como uma das cidades mais desiguais, né, do Brasil, e o Brasil já é um país muito desigual. Já é muito desigual, né? E uma oportunidade de superar essa desigualdade é pela educação. Tem outras tantas modalidades, óbvio que a educação não vai fazer sozinha nenhum milagre, nem assistência, né? Precisa de uma política macroeconômica que não seja determinado por interesses do mercado, né? Que seja uma política determinada a resolver o principal problema do Brasil, que é a desigualdade social. Mas, Camila, a gente está aqui já numa fase já de fechamento do programa, né? Eu queria deixar você à vontade para reforçar o convite para a sua categoria, né? Em primeiro lugar, e
E reforçar o convite para todo mundo que está nos assistindo, né, para participar das lutas. Nós não vamos resolver esses problemas da noite para o dia, mas o que existe à noite, durante o dia, final de semana, é luta, né? O tempo todo, essa luta a gente não pode abrir mão dela. Sim. Então, fica esse convite para o dia 7, outros dias virão, né? Porque a gente não para de observar que precisa se manifestar e a gente precisa fazer essa pressão nas ruas, lógico, com cuidado, com isolamento, tomar cuidado com os provocadores e os infiltrados, né, porque isso acontece muito, e manter distância, porque eles querem briga mesmo, eles querem causar esse tumulto mesmo, né, até para justificar a opressão deles, né, e vamos lutar porque a gente quer uma sociedade melhor, mais justa, né, a gente não quer que o mercado mande, a gente quer que a gente comande essa sociedade visando, né, uma sociedade com qualidade de vida para todo mundo, com direitos sociais, né, sem essa insegurança, né, de alimentação, né, que foi falada agora, sem saber, porque as pessoas elas não sabem aí o que eu vou comer, porque elas não têm, né, a gente vê que a gente olha e sai aqui em Brasília e vê as pessoas com fome, morando na rua, ninguém está assim porque quer, né? E ver muitos, mesmo trabalhadores empregados, com Sim. carteira assinada e tudo, o salário termina muito antes do mês. Não né? está dando. Não está dando para pagar as contas básicas, né? Tá muito difícil. Então, o Brasil, a classe trabalhadora brasileira, precisa se colocar em luta, se colocar em movimento para que a gente saia desse pesadelo, né? Sem luta não tem jeito, né? Para superar esse pesadelo que nós estamos vivendo. Gente, estamos fechando então mais uma edição do TV Sindicasc. Nós vamos estar de volta daqui a 15 dias. Convido, né, todos e todas a nos ajudar aí compartilhando esse programa. A Camila esteve aqui hoje como convidada, né, ela que representa um dos sindicatos mais atuantes aí do movimento sindical brasileiro, o Sinasef. E, enfim, vamos em frente, tá? 7 de setembro, 9 da manhã, Torre de TV, vamos nos encontrar lá para defender as liberdades democráticas, para lutar contra a perda de direitos trabalhistas e sociais, para lutarmos, enfim, por um país, né, diferente desse que a gente está, infelizmente, tendo nesse momento. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, em nome de todo o Sinasef e da categoria que eu estou representando aqui, de servidores e de docentes do Sinasef. Massa, estamos aqui. Obrigada. Um toque de fraternidade classista, Sindicasc e Sinasef. Sim. Valeu, moçada. Até o próximo. Daqui a 15 dias a gente está de volta.